Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nos seus locais aí nesse Brasil afora, principalmente o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Minha terra querida, que está passando por esse momento assim extremamente difícil, que está sendo difícil para o Brasil inteiro vivenciar isso, acompanhar as informações. Imagina a gente aqui, gaúcho e de longe aqui agora, tentando fazer o possível para que a gente possa dar as orientações, enfim, os serviços, falar sobre questões importantes, como hoje é a nossa pauta. O nosso promotor aí, o nosso amigo, promotor de justiça de Divinópolis, lá de Minas Gerais, Casé Fortes, já está ali conectado, já vou chamar ele. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante que infelizmente acontece, né, em catástrofes, é inerente aos seres humanos, né? Ele vai poder falar um pouquinho desse perfil psicológico, né? E a gente vai colocar sobre a importância de ficar atento, principalmente nesse momento frágil em que crianças estão separadas dos pais, enfim, e estão nesses abrigos coletivos. Eu vou chamar já o Casé para a gente fazer. Ele vai falar agora onde ele se encontra. Estou te chamando aqui, meu amigo. Ó, lá vai. Aqui. Bom dia, Oi, Cris. doutor Bom dia. Casé. Como vai aí? É, tô bem, preocupado com essa situação toda, mas indo bem, graças a Deus. Que bom. Depois aí mais no final a gente fala sobre essa tua palestra. Tu tá em Fernando de Noronha, né, para fazer uma palestra hoje mais no finalzinho da noite, com esse trabalho Sim, incrível que tu faz, super importante, né? O Dr. Cazé, a gente chama Cazé porque já tem uma certa uh, amizade de anos, né, Cazé? Então a gente carinhosamente te chama de Cazé, mas enfim, a gente já é parceiro há bastante tempo, né? Dentro desse movimento nacional Todos contra a Pedofilia, que tu tá à frente, coordena há 18 anos, é isso? sim, e desde o início, contando com o privilégio da sua amizade, né, da Maria José e da Rudaia também, né, e do João, lá do Pão dos Pobres, e, bem, eu estou aqui hoje para fazer uma palestra aqui em Pernambuco, em Fernando de Noronha. Eu há algum tempo venho para cá. Aqui existe uma situação peculiar, depois a gente pode comentar, né? E embora o local seja pequeno, tem uma repercussão muito importante no estado todo. Então, sempre vale a pena. Sem contar que a gente pode, né, ver a beleza aqui do local. E tão distante do Rio Grande, eu conversei, além de vocês, com outros amigos de lá e amigos de outros lugares também, que estão sabendo das coisas que acontecem aí, não só daquilo que está na imprensa, mas Uhum. daquilo que acontece às vezes não tem a devida atenção. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar hoje, né? A atenção para as crianças que estão perdidas no meio dessa tragédia toda. Exatamente, Casé, porque a gente já teve assim algumas pessoas colocando essa dificuldade. Ontem eu até te passei um videozinho que mostrava um pouquinho ali como é que está sendo nos abrigos, né? As crianças realmente tá tudo muito misturado, né? Então, inclusive ontem a gente ficou sabendo pela tua parceira também, Tanise, né, que crianças e adolescentes desacompanhados agora tem um local que é lá no Geraldo Santana, ali no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, crianças e adolescentes que não devem estar desacompanhadas de pais ou responsáveis, o que nesse momento está sendo um pouco difícil. Então, eu queria que tu explicasse, porque as pessoas às vezes não entendem. Resgataram um pai de um lado, uma criança do outro, mas o que que isso impacta na criança, no psicológico dela, e quais os riscos que ela está correndo nesse ambiente assim coletivo, turbulento? Pois é, agora está de manhã também, acabei de ver uma publicação, não cheguei a conversar com ela, da Leiliane Rocha, que é uma grande amiga também, e ela está falando justamente sobre a violência
que algumas crianças estão sofrendo em meio a essa situação. E eu não estou falando só Sim, a violência inerente à própria situação, que é o abandono, a falta de tudo, mas infelizmente existem pessoas ruins o suficiente para se aproveitarem dessa fragilidade para abusarem de crianças. Nós temos recebido essas denúncias, a Leilane recebeu também, né? Não sei se chegou para você, mas algumas pessoas já relataram esse fato. E a gente vê demonstrações lindas aí, maravilhosas, de todo lugar do Brasil, se solidarizando com o Rio Grande do Sul, que enfrenta aí uma tragédia sem precedentes. É preciso, né, que a gente entenda isso, que talvez algumas pessoas não tenham entendido. Isso não é uma coisa que já tenha acontecido antes. É muito mais grave que isso. Se eu não me engano, 2/3 do estado estão debaixo da água, praticamente, né? exatamente, Inclusive grande parte de 80%. Porto Alegre. Bem, da mesma forma que tem essas pessoas maravilhosas aí que estão ajudando de toda maneira, a gente está tentando ajudar também, né? Vamos falar sobre isso, mas tem pessoas que se aproveitam dessas crianças que estão desamparadas, que estão longe das suas famílias, que estão sem um responsável, para delas abusar, ou seja, aproveitam a situação para abusar dessas crianças, né? Tem acontecido aí, eu ouvi essas histórias, você me disse, você ouviu também, né, que muitas vezes no resgate os pais preferem mandar os filhos primeiro. Tá certo, eu faria a mesma coisa, claro que vai em primeiro lugar meu filho, né? Sim, E os pais às vezes ficam para trás. E as crianças ficam sozinhas, são mandadas para um lugar, às vezes os pais são encontrados e mandados para outro, ou então não encontram mais os responsáveis por aquelas crianças e adolescentes e elas ficam desamparadas, sim. né? Então é preciso mesmo que a gente se atente a essas crianças, faça que existam, como existem, os locais que podem acolher essas crianças e adolescentes e que estejamos atentos a elas, porque às vezes pode acontecer até de uma pessoa sob falso pretexto aí de acolhimento se aproveitar dessa situação para uma violência, para um abuso. Isso já aconteceu, existem registros, existem denúncias, é uma situação inimaginável de tão ruim, mas não pode ser negligenciada, não. A gente tem que estar atento porque é verdadeira, ela acontece. Sim. E Casé, eu queria que tu falasse um pouco do perfil dessa pessoa, porque às vezes não é aquela pessoa que demonstra esta vontade, né? Ela meio que às vezes se aproxima da criança como se fosse um, entre aspas, um amigo, alguém que vai ajudar. Isso é real? Isso é real, sim. Embora eu sempre diga que não dá para a gente traçar com justiça um perfil de uma pessoa que é abusador, porque pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho ou novo, pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, ser de qualquer classe econômica ou social, qualquer orientação sexual, qualquer etnia, qualquer raça. Não dá para perceber, não está na cara das pessoas. Eu Não, tá. acho que o mais importante é a gente focar em cuidar das crianças, ou seja, não deixá-las desamparadas e conversar também. Sabe que o apoio psicológico é fundamental. A Sim, criança entender o que está acontecendo na linguagem dela, né? Isso é usado muitas vezes em audiências, são chamadas de audiências humanizadas, embora eu acho que toda audiência tem que ser humanizada mesmo. Mas de qualquer forma é uma tendência do direito e é uma coisa que eu considero um corolário lógico. A gente tem que dar atenção para a criança, inclusive explicar a ela o que está acontecendo, né? Principalmente essas que estão perdidas, que estão desamparadas ali, né? A gente, claro, vocês que estão aí precisam de todo tipo de ajuda material, mas esse atendimento, esse acolhimento também é necessário, principalmente para a criança. E a atenção, né? Eu vi no vídeo do doutor, como é que é o nome dele? Se eu esqueci agora, eu Vitor até o Sorrentino, republiquei. Vitor Doutor Vitor Sorrentino, doutor. Sorrentino, ele
está fazendo um trabalho ali que é muito corajoso e muito importante, Com cer- né? Ele deixou os afazeres e foi pessoalmente ali trabalhar. Algumas pessoas fazem de outras formas, ele fez dessa. E no vídeo dele eu vi os abrigos com as crianças andando ali, uma com o bracinho nas costas da outra e tal, elas sendo orientadas, sendo organizadas. Isso é muito importante, mas nesses locais, essas crianças têm que ser vigiadas. Se os pais não estão presentes, mais ainda. Se eles não estão acompanhados de um responsável que ficou perdido Sim, porque deu preferência à própria criança ou por outro motivo qualquer, né, elas precisam de uma atenção especial para não se tornarem vítimas em meio a essa situação toda. E mais uma vez, vítimas, né, além da situação em si, vítimas de violência. Você sabe, você estava me contando mais cedo, né? Tem gente ruim para tudo, para se aproveitar dessa situação para saque, para assalto, né? E também tem gente que aproveita a situação para violentar crianças e mulheres também, e homens também são vítimas, mas eu acho que a mais vulnerável de todos, com certeza, é a criança. sim, com certeza. E é inimaginável ali dentro de um ambiente desse, por exemplo, ali aquele vídeo que tu falas, é um ginásio com várias pessoas juntas, né? Inclusive as crianças não estão separadas por idade, enfim, tem crianças de 3, 4, 5, adolescentes. Então, isso também já é difícil, né? Uma situação ali, mas eu fico imaginando como que um abusador consegue, neste tipo de ambiente, ainda ter espaço para praticar a pedofilia. Sabe, Cris, eu acho que eu já falei isso para você uma vez, que eu sou promotor há mais de 30 anos. E eu demorei alguns anos para aceitar, e hoje sei que isso é uma realidade, e como não tem limites para a bondade humana, também não tem limites para a maldade. Né? Existem Sim, sim pessoas que se aproveitam de qualquer situação, que não tem nenhum tipo de empatia ou preocupação com outras pessoas, né? E praticam esse tipo de atos. E eu acho que o principal objetivo nosso aqui da nossa conversa, além de mais uma vez chamar a atenção para o tema, que eu acho que já ocupa a cabeça do Brasil mesmo, mas sim, é chamar a atenção para o cuidado que se deve ter com crianças, especialmente aquelas que estão perdidas. Não são poucas aquelas que estão desacompanhadas dos responsáveis aí no teu estado, né? Que estão sim. aí num abrigo, ou às vezes nem em abrigo estão soltas por aí. Elas precisam de todo tipo de apoio material e precisam dessa atenção também, dentro dos abrigos, inclusive. Sim, com certeza. O que que tu daria de orientação, Casé? Porque nós temos ali já esse contato deste abrigo, tá dando uma travada aqui, não sei se é aí onde tu Aqui está tá ok. aí, tá ok? Sim, por exemplo, que tipo de ação ou como que a pessoa, um leigo, conseguiria ler que aquela pessoa não está tratando com carinho, mas enfim, estaria já começando um processo de abuso, até para a gente elucidar um pouco essas pessoas que estão lá, que são vários voluntários, pessoas de todas as idades, né, na ponta lá, atendendo essas crianças. Como é que a gente consegue perceber quem é ali que está dando o carinho? Não sei se tem essa possibilidade, porque a criança ela não vai falar, eu não sei como é que é essa relação, porque a criança normalmente não entende isso, ela não faz essa leitura. É, isso várias vezes nós já falamos, eu falo isso, hoje vou falar sobre isso de novo, aqueles sinais que a gente observa ali no dia a dia, né, com um pouco mais de atenção, que uma criança demonstra quando está numa situação de violência, de abuso, de exploração, porque de fato não fala. A criança não fala porque tem medo, tem vergonha, não entende o que está acontecendo, né? Ela é, por natureza, propícia a acreditar, não faz parte de ser criança a credulidade. Isso é importante até para o aprendizado que ela precisa ter para se tornar um adulto, né? Mas numa situação dessas, eu acho que a palavra-chave é atenção.
eu tenho falado muito essa palavra nessa live aqui, vou falar mais umas 200 vezes só, mas é atenção, a gente olhar o que está acontecendo ali. Se alguma situação te despertou suspeita, conversa, chega perto, procura saber o que está acontecendo, quem é aquela pessoa que está abordando a criança, né? Qual a Uhum. intenção dela, né? Porque isso eu não sei Sim. exatamente de que forma pode acontecer, mas imagino que possa acontecer de várias formas, como a gente vê em outras situações. Mas sabe que isso aconteceu em outras tragédias aí pelo mundo, né? Por exemplo, na época lá do furacão Katrina, né? Isso foi relatado. Diversos tipos de crimes, inclusive esse, de abuso de crianças, adolescentes, violência contra mulheres e tal. A pessoa pode chegar, às vezes, fazendo passar por um socorrista, né? Ou pode se Sim. fazer passar por uma das pessoas que acolhe lá no abrigo. Então, se você está trabalhando com isso, fica atento, uma atenção especial às crianças, né? Como é que elas estão no momento de dormir, de descansar, elas têm que ter o local próprio, né? Onde elas possam Sim. ser observadas, né? Acho que a chave, repito, atenção. A gente sabe, qualquer pessoa tem dentro de si uma média da atitude que ela vai achar estranha. E se aquilo te despertar um sentido qualquer lá, um sentimento, um instinto de que tem alguma coisa errada, não custa nada conversar. Sim. Chegar lá, perguntar, procurar o que está sabendo. Talvez só a sua presença já evite o acontecimento. É Porque nós verdade. sabemos que criminosos pedófilos são covardes por natureza. De tudo aquilo que eu falei que pode ser uma mulher, etc, etc, uma coisa existe de comum entre esse tipo de criminoso. São covardes. Quando eles percebem que existem pessoas atentas, isso inibe a ação desse tipo de criminoso. Por isso, inclusive, o movimento Todos contra a Pedofilia tem esse objetivo de se manifestar ostensivamente, ou seja, a gente chega e estampa aqui no peito, ó, Todos contra a É. Pedofilia. Quer dizer o seguinte, não aceito isso, estou de olho sim, estou prestando Sim. atenção, na minha presença eu vou prestar atenção e vou denunciar, vou fazer o que for necessário para defender as crianças. Elas não estão abandonadas, não. E a gente tem que deixar claro que as crianças aí do Rio Grande também não estão abandonadas, não. Estão no meio da tragédia, podem estar perdidas, mas tem gente que vai estar olhando por elas, para que elas não sejam aí vítimas fáceis, né, de qualquer tipo de criminoso, né? Em ocasiões como essa ocorre inclusive rapto e tráfico de crianças também. Fica muito fácil. Pensa bem, uma criança que está lá perdida, abandonada, uma pessoa simplesmente pega aquela criança, some com ela. E ela vai ser mais uma na estatística dos desaparecidos. Meu. Né? É muito mais fácil acontecer numa situação dessas do que numa situação do dia a dia comum, onde ela vai ser mais procurada, ela vai ter naturalmente uma Sim. atenção maior. Né? Por isso, até Nossa, tu tá essa situação. trazendo isso. Tu tá trazendo isso e realmente a situação está mais propícia agora, porque a criança, se ela já tem uma certa vulnerabilidade emocional, né, não só social, ela já potencializa a sua, entre aspas, carência, e se esse abusador se aproveita disso e realmente não tá difícil de dizer, não, eu conheço essa criança, eu vou levar para a família dela. É assustador isso, Se for Fazenda. uma criança que sequer sabe falar direito, ou não sabe falar, e Nossa, se for um bebê, ele pega ali o bebê e fala: não, esse bebê é meu. Talvez não haja ninguém para contestar naquele momento, né? sim, E onde talvez os pais estejam perdidos e essa criança vai ficar facilmente vulnerável a um tráfico, a mil tipos de crime que nós sabemos que existem, né? Além do tráfico da criança em si, às vezes para a adoção, que é o menos pior, existem outros muito sim. mais graves do que isso, né? Ela fica muito mais vulnerável. Então eu queria usar essa oportunidade aqui de conversar com você que está aí, né, para chamar atenção para isso, porque a gente fica muito focado nisso, na parte material, e tem que focar mesmo. Né? Esse ano a gente está vendendo essas camisas aqui, ó,
Pois, E eu sei que não vai ser nem muita coisa, mas a gente vai enviar lá para o João, lá dos Pão dos Pobres, porque eu conheço, porque conheço você, porque conheço a visão social e sei que esse valor vai ser bem aproveitado. O Pão dos Pobres já faz um serviço há muito tempo, né, de atenção a crianças carentes. Né? Eu queria até que você contasse para nós um pouco sobre o que é o Pão dos Pobres para aquelas pessoas que estão comprando as camisas, principalmente lá em Divinópolis, sim, né? sim, E tem vários outros lugares do país que estão pedindo também. A gente não tem condição de logística de mandar para todo mundo, mas eu acho que todo claro, mundo pode fazer isso na sua própria cidade. Ninguém tem intenção de lucro. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, pegar e mandar fazer lá na sua cidade uma camisa dessa aqui, ó, faça, faça, use, venda e mande o dinheiro lá para o Pão dos Pobres ou para outro tipo de ajuda que sim, vai receber. É uma forma de você ajudar de duas maneiras. Uma, porque você está ajudando materialmente a catástrofe. Outra, porque quando a gente fala sobre esse assunto e deixa ostensivo claro, como você está aí, como eu estou aqui, isso é uma atitude de proteção. Você demonstra com um simples gesto de usar uma camisa, pregar um adesivo, falar do assunto, você está demonstrando que você está atento, você está dando o recado, está falando, olha, essas crianças aqui, elas não estão abandonadas não. A gente está olhando por elas. sim, E eu, você me permite, Cris, antes de perguntar um pouquinho sobre o pão dos pobres, né? sim. Estou aqui muito longe, né? Mas o tempo todo, desde que isso começou, já há algumas semanas, né? Isso foi, eu fui tomando conhecimento, entendendo melhor a natureza, a grandeza dessa tragédia, e isso foi me preocupando muito, especialmente nesse mês que a gente se dedica, eu especialmente, a muitas viagens para falar sobre abuso e exploração sexual, né? Sempre me chama a atenção esse tema, e ligando os temas eu pensei, é uma ocasião propícia para muita gente ruim se aproveitar de criança, com abuso sexual, com rapto, com tráfico, né? Sim. E por isso que eu estou aqui conversando com você. Estou aqui, já te falei, né, em Fernando de Noronha, estou exatamente no Museu do Tubarão. O dono do Olha museu só. daqui é o Léo, cara joia, né, que nos cedeu aqui o espaço para conversar com você de uma forma mais confortável, Sim. né? E mesmo aqui em Fernando de Noronha, tão longe, tem gente que está contribuindo, está ajudando as vítimas aí do Sul. Porque Olha que nenhum lindo. brasileiro pode estar alheio a essa tragédia no nosso país. É uma tragédia sem precedentes do nosso país. Não é lá da região sul do Rio Grande do Sul, não. Nós somos Sim, todos brasileiros, a gente está junto. com Mas certeza. me Mas conta, é isso. por favor, conta pra gente aí, principalmente para quem está contribuindo ou querendo contribuir, que nós vamos mandar para o Pão dos Pobres. O que é o Pão dos Pobres, a Fundação Pão dos Pobres? Finge que eu não sei Pois de é. nada. Essa fundação ela é centenária, é uma das mais conhecidas de Porto Alegre, tem 128 anos. Ela acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças e adolescentes que têm o privilégio de estar numa instituição dessas, com um serviço de acolhimento e fortalecimento de vínculos, casas de abrigo para crianças que ou sofreram algum abuso, crianças para serem adotadas, tem a questão da formação profissional com cursos profissionalizantes, atendem centenas de jovens, formam esses jovens, inserem no mercado de trabalho. Então é um trabalho assim incrível que eu tive o privilégio de fazer parte quase 3 anos lá da equipe na área de desenvolvimento institucional, onde nós fizemos contigo uma palestra lá no auditório do Pão dos Pobres para falar, trazer essa questão da pedofilia, Só né? um O João. parêntese. Eu recebi as fotos lá do João, o local onde eu fiz palestra lá, todo alagado. Uhum. É um local tão bonito, um local, inclusive, Fundação Pão dos Pobres é muito bonita É lindo. arquitetonicamente, né? Tem um Sim, pátio ali maravilhoso, tem um auditório legal e tá tudo alagado.
Tudo né? de bom. As crianças que são acolhidas ali, elas foram relocadas? Sim, rapidamente, eles têm ali 4 casas de acolhimento. Elas, há pouco tempo, elas já foram retiradas. As primeiras foram das casas de acolhimento do Menino Deus, que foi o primeiro local a ser inundado. Então, aquelas crianças já estão em local seguro. E essa semana, as crianças das casas de acolhimento aqui do Pão dos Pobres também já estão em local seguro. E o Pão dos Pobres, como o Casé sabe, tem todo esse cuidado e essa questão do acolhimento, tem os psicólogos, tem os coordenadores, quer dizer, elas têm essa estrutura, eles têm essa estrutura que é o que a gente falou para não deixar a criança vulnerável, para ter todo esse cuidado com o psicológico, com o emocional da criança, né? Então, graças a Deus que existe essa instituição que vai precisar muito da ajuda. Tu falas ali que a camiseta, né? Todo o valor da camiseta vai ser revertido à fundação e é um gesto incrível isso, porque não importa, às vezes a pessoa, eu só tenho R$ 5 para doar, eu não, ou eu vou doar o meu tempo. Isso é muito significativo nesse momento, como tu mesmo colocou ali, a fundação está embaixo d'água. Ontem o João mandava as fotos deles tentando resgatar os livros, inclusive foi uma postagem que eles fizeram agora há pouco, falando isso, que a história, né, tá ali e vai ser reconstruída. A gente sabe que o gaúcho ele tem essa força, né, essa determinação, e a gente sabe, vai levar um tempo até para construir o nosso emocional de novo, né, Casé? E dessas crianças que já são em uma situação especial, que já vivem na casa ali de acolhimento há anos, tem toda a estrutura do pão e agora tiveram que ser retiradas para essa situação emergencial. Mas friso aqui que eles realmente estão com toda a estrutura, graças a Deus, o João, rapidamente, seus parceiros, seus pares lá já colocaram essas crianças em segurança. Graças a Deus, e vamos tentar ajudar um pouco. E um exemplo realmente para todos nós é essa garra, essa força que os nossos irmãos gaúchos aí sempre demonstram, né, nessas situações e em todas. Mas, olha, eu queria que você soubesse e as pessoas que estão ajudando que acho que a nossa ajuda no material não vai ser muito grande não, mas podem ter certeza que a nossa ajuda assim moral e espiritual, vamos rezar hoje por isso. Eu Sim, estou sempre e o pessoal daqui de Noronha e todos os lugares onde eu vou passar da agora em diante, tem uma lista de cidades aí para percorrer. Vamos pedir não só pela ajuda material, mas por essa força moral que a gente precisa para reconstruir tudo, inclusive o emocional. E repito, sim, o principal objetivo para mim aqui nessa conversa é ressaltar e lembrar as pessoas disso. Atenção para as crianças que são vítimas dessa tragédia, principalmente aquelas que estão em abrigos. Eu vi aqui um comentário, né, na nossa live aqui agora, uma pessoa relatando que teve sim, a notícia de, nesses abrigos, às vezes, né, pela rapidez com que tudo tem que ser feito, as pessoas ficam mal alojadas. E tinha um homem, né, praticando ali o ato solitário na frente das crianças. Né? sim, Isso é uma forma grave de abuso sexual, é crime de pedofilia, está no Código Penal. Né? Nós sim, temos que estar atentos justamente a atos como esse e piores do que esse. Ou seja, não vamos descuidar especialmente das crianças, não só no aspecto material, mas sim. protegê-las também desse tipo de ataque, desse tipo de violência, desse tipo de assédio, né? E, ó, quero me colocar à disposição, já te falei, vamos tentar ajudar o pão dos pobres da melhor maneira. Se Sim. pudermos fazer outra coisa, tenho certeza que todo mundo que está junto vai ajudar, sim. E mudando um pouquinho de assunto, aproveitar para convidar quem Isso aí. for de Divinópolis e nas suas próprias cidades também. Nós estamos no mês chamado Maio Laranja, né? Que é o mês dedicado à prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
O sim, Dia Nacional é o dia 18 de maio, né? E eu sei que vão haver manifestações pelo Brasil todo, como sempre elas ocorrem, né? sim. Participem, participem. Lá em Divinópolis nós vamos fazer aquela caminhada tradicional que fazemos todo ano. Esse ano vai ser no dia 17. Vai ser no dia 17 porque é um dia útil, é uma sexta-feira, para Sim. facilitar a participação das crianças que estão nas escolas, né? E é um gesto simples, é só uma caminhada. A gente sai da Sim. Praça da Catedral ali às 8h30, 8h30 da manhã, caminhamos até a Praça do Santuário, que é o centro da cidade de Divinópolis, para quem não conhece, ali no centro-oeste de Minas Gerais, né? É uma cidade de porte médio, está com uns 250 mil habitantes, e o centro fica tomado de pessoas que simplesmente Legal. caminham, vão de um ponto ao outro. Manifestações, às vezes, muito simples como essa, são muito importantes e significativas, porque quem está ali, com a sua simples presença, está demonstrando que não aceita a violência contra a criança, está, com a sua simples presença, exigindo providências da família, do Estado, e quando eu falo Estado, governo estadual, municipal e federal, Sim. né? E da própria sociedade, providências de proteção. E, bem, fica esse recado aqui, né? Um grande abraço para você. Eu não tenho muito tempo. Hoje eu tenho uma agenda a cumprir aqui. Infelizmente não é turística, Sim. mas é igualmente boa também. É legal. Vamos visitar aqui ó, alguns locais, escolas, creches e tal, até a palestra que vai ter à noite, né? Mas continuamos arrecadando, principalmente lá em Divinópolis, e sugiro que todo mundo faça isso aí na sua cidade. Para a entidade que achar melhor, nós vamos ajudar o Pão dos Pobres, viu? Vou me despedir com você te mostrando aqui o local onde eu estou Ah, agora, que é um local muito bonito. por Quer favor, ver? Casé, por favor. Estou Quero no ver. Museu Vamos do mostrar para os Tubarão. nossos internautas. Olha só que local bonito. Ali, ali é o Museu do Tubarão Sim, e é um museu muito interessante, muito legal. Eu particularmente gosto de olha arte. que lindo. Você está vendo? Tem umas Sim, esculturas, né? coisa linda. Muita gente vem aqui. E aqui atrás é o Mar de Fernando de Noronha. Que E, coisa se eu linda. não É um me engano, santuário, né, Casé? nós estamos virados para o Atlântico, né? Estamos aqui num lugar alto, então você consegue ver bem, bem Sim. longe, né? É um local realmente Que coisa privilegiado. linda. E Tá nós tão estamos longe, aqui, mas tão perto, né, Casé? Tu tá pois longe, é, mas tá perto da gente. O teu coração tá sempre perto dessa pode ter causa, né? Tu é certeza uma que o pessoa. É, coração da gente está aí se solidarizando com todo mundo e a gente está tentando fazer o pouco que pode para ajudar. E sei que você está fazendo muito aí também. Então, faz favor. Sei que ele está ocupado, mas quando você tiver a oportunidade, transmite ao João, se você puder, lá o meu abraço, o nosso abraço para você também, para a Rudaia, para Zezé e para todos os nossos amigos aí do Rio Grande. Tá? com certeza, Casé. A gente te deseja uma palestra incrível aí dentro desse trabalho que tu faz já há 18 anos, né? A caminhada vai completar agora no dia 17, né? Mas tu já vem com esse trabalho como promotor de justiça já e com essa campanha nacional Todos contra a Pedofilia, que a gente tem orgulho de, ó, colocar a camiseta e sair na rua, bem como Você tu faz, falou, né? você Exato. faz parte dela desde o primeiro momento. Eu lembro o dia que você ligou para mim, a gente não se conhecia lá, você ligou lá de Porto Alegre, estava lá em Divinópolis, né? E a gente Sim, conversou. Isso foi um encontro bem frutífero, graças a Deus, e espero graças que a ainda Deus. renda bons frutos. Com E, certeza, bem, o movimento contra com a certeza. pedofilia já existe desde a da CPI da pedofilia, né, criada pelo Magno Malta, que
também está empenhado nessa luta, assim como tantas outras pessoas aí pelo Brasil todo, né? Sim, com certeza. Que legal. Um grande abraço para ti, uma excelente palestra e continuamos em contato. Quem sabe em breve tu vem aqui em Santa Catarina, aqui em Garopaba, fazer uma palestra aqui para esse pessoal também. Olha, só chamar que você sabe que eu vou. Um E abraço, ele fica com vem mesmo. Deus. E ele vem mesmo. Obrigada, meu querido. Um beijo no teu coração.